A ti o meu viver entrego, sinceramente eu te peço, vem ser comigo, meu Senhor. Tentei ser forte, mas eu já falhei. 1000 vezes já me perguntei por quê, se tudo é tão frio e o sol já fugiu e eu não consigo mais cantar. Vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei, ó Deus, que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. Às vezes é cortante, vem visitar-me a todo instante. Bem junto a ti eu quero estar, meu Pai. Talvez não saiba nem pedir, mas vem com teu amor ouvir meu clamor. Se tudo é tão frio e o sol já fugiu e eu não consigo mais cantar, vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei, o Deus, que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei, ó Deus, que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. Boa noite, igreja. Boa noite para você que está nos assistindo pela internet. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês
e que Ele possa derramar o teu Espírito nessa noite, que Ele me use para levar a sua palavra de acordo com a sua santa vontade. É muito bom estarmos na presença do Senhor. Bom, as últimas quartas-feiras do mês, ela é dedicada ao Ministério da Mulher. E eu agradeço a Aline pelo convite de estar aqui com vocês nessa noite. E o tema nosso é sobreviver. Alguém já fez o caminho. Quem será esse alguém, né? Que já fez o caminho com amor, com vontade, para que nós estivéssemos aqui hoje. O que é viver? Viver é aproveitar a vida, a família, o tempo livre, todos os momentos que nós temos, sejam eles grandes ou pequenos. E está escrito também que Jesus enviou seu Filho para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Isso é vida. O que é sobreviver? Sobreviver é viver pela fé. É entregar-se totalmente nas mãos do Senhor, indiferente às situações, mesmo nas adversidades. E quando a gente fala sobre viver, envolve nossas escolhas. Tudo aquilo que nós vamos escolher é sobre viver, bem ou mal. Aguentar firme, segurar nas mãos do Senhor nas adversidades, ou virar um eterno resmungão de que tudo nunca dá certo. Sobre viver é principalmente obedecer a Deus, aos seus mandamentos e às suas ordenanças. Será que nós estamos dispostos a isso? Às vezes a gente acha que não, né? Por que nós temos que colocar tudo nas mãos de Deus? Quando é que nós fazemos isso? Eu gosto muito do texto de 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que não se veem são temporais, e as que veem são eternas. Às vezes a gente está em tantas dificuldades, em tantas coisas ruins, que aos olhos da carne a gente não encontra saída, a gente não encontra nada. Mas quando a gente vai para a palavra é tão gostoso. O livro de Êxodo, ele nos traz um relato da libertação de Israel do cativeiro egípcio, para herdar a terra prometida. No capítulo 23, Moisés trata da justiça e da honestidade. Esse capítulo ele foi dividido em 3 partes. A última parte trata das festas dos pães sem fermento, a festa da colheita e a festa das primícias. Essa terceira e última era também conhecida como festa dos tabernáculos ou das cabanas. Qual o objetivo das 3 celebrações? Era para manter viva na mente dos israelitas que todo o bem que eles tinham vinha de Deus. Por isso tinha aquela festança toda. E dessa forma, eles entregariam as primícias, ou seja, o melhor da colheita dos frutos, né, de tudo que eles plantavam, era entregue nessa festa. O nosso tema de hoje vai nos levar a reconhecer Deus como nosso mantenedor eterno. Êxodo 23, 19
ele fala: as primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Ali ele já passou uma ordem também. O melhor, o primeiro, seria para ele. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos aqui na sua santa presença para louvar, glorificar e bendizer o seu santo nome. Pedir ao Senhor que através dessas reflexões que nós vamos fazer aqui agora, o Senhor possa nos ensinar de uma vez por todas que primeiro é o Senhor, o melhor é para o Senhor, a confiança está no Senhor e a obediência nós devemos tê-la. Para que todas as coisas o Senhor possa estar junto conosco, nos dando de acordo com a sua santa vontade, em o nome de Jesus. Amém. Nós temos 4 textos para fazer algumas reflexões. O primeiro fala de José. José, ele era dono de um bar, de uma lanchonete, no Baixo Gandu, no Espírito Santo. Ele apreciava a igreja adventista, mas ele não era adventista. A família dele era adventista, mas provavelmente ele já deve até ser, né? Porque a gente, quando conhece a mensagem adventista, não tem como ficar fora por muito tempo. Então, ele tinha esse bar. E bar, geralmente, a gente, quando se fala em dinheiro, em espécie, as pessoas levam amassadas, as pessoas levam com um durexinho, as pessoas geralmente faziam isso, hoje é mais difícil. E ele participava de todo momento ali de adoração com a família dele. E ele aprendeu também que os dízimos e as ofertas deveria ser o melhor para Deus. Ele poderia perfeitamente pegar aquelas notas mais velhas, aquelas notas mais rabiscadas que antigamente, né, tinha aquelas notas que as pessoas escreviam nas cédulas e separar para Deus lá, aquelas bem amassadinhas e tal. Mas não. O que ele fazia? Ele separava as melhores cédulas para entregar como dízimo. Mesmo sem ser um adventista, na época, ele era fiel ao Senhor. Ele tinha certeza que o dízimo era uma coisa, a oferta era algo que ele tinha que entregar na casa do Senhor. E ele fez dessa forma. Uma vez, é vergonhoso contar isso, mas eu vou contar. Eu fui entregar uma nota, uma cédula, isso já faz um tempinho. E a pessoa do caixa não aceitou, porque tinha um durex nessa cédula. Quando eu saí do supermercado, tinha um adolescente pedindo dinheiro. Ao invés de eu pegar a melhor nota, porque eu tinha outra nota de R$2, era uma cédula de R$2. Eu tinha a cédula de R$2 mais nova. O que eu fiz? Eu peguei a cédula mais velha com o durex e entreguei para o menino. Falei, alguém vai ter dó dele, vai pegar essa nota, eu passo para frente, estou livre dessa nota. Gente, quando eu cheguei em casa, que eu fui pensar, que eu fui raciocinar, eu senti tanta vergonha, mas tanta vergonha de Deus, que até hoje eu carrego essa vergonha. Porque ali é como se fosse uma oferta para Deus, eu penso, né? E eu peguei a pior nota e pus na mão do menino. Meu Deus do céu, nunca mais, é sempre a melhor. Não é nesse caso, nesse sentido, não é a quantidade, não é a nota com durex, sem durex, escrita, não escrita, amassada, não amassada, ela não perdeu o valor dela, ela continua a mesma. O fato é que nós precisamos entender aqui é que o melhor sempre vai ser dado para Deus. Nós não podemos pegar o pior e entregar para Deus, seja eles quais situações ocorrerem.
né? Nós precisamos entender que não é o valor em si, mas o que ela representa perante Deus. Nós não precisamos, no caso aqui, às vezes a gente acha que quantidade é melhor do que qualidade. E não é dessa forma também. É aquilo que a gente doa de coração, aquilo que a gente faz de coração a Deus. José, aqui em outras palavras, essa situação dele, ele simplesmente queria dar o melhor para Deus. Em Malaquias 3:10, está dizendo, né, para a gente levar: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Sabe o que eu acho mais interessante nessa palavra aqui? É que todo mundo lê até aqui e para. E às vezes não entende o significado dessa primeira parte que está em Malaquias 3:10. Vocês viram que o primeiro texto que eu li fala de obediência ao Senhor, as primícias, não é verdade? Ali, aquela colheita, era levada as primícias para o Senhor. Quando nós obedecemos essa parte, o que acontece? Vem na sequência do verso. E outra coisa interessante que tem na sequência do verso é que é a única parte na palavra de Deus que eu achei, pastor, se eu estiver errada me corrija, é que manda fazer prova dele. Parece que ninguém lê isso. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. É promessa de Deus. E ele falou fazer prova. Então, se ele mandou fazer prova, é porque não é mentira. E essa ação não é um fato isolado. Não foi só para aquele povo daquela época. Porque aquele que colhia bastante, aquele que tinha, né, fartura, ele ia com certamente muita obediência ao Senhor, devolver aquilo que era do Senhor. E nós, o que nós fazemos? Essa ação, ela continuou. Nas sucessivas gerações, é a segunda história. A segunda história nos reflete, nos leva a entender que Deus em primeiro lugar. A Margarete era uma das líderes de mordomia em algum distrito, não falo o local. Ela auxiliava o pastor, ajudava na parte de mordomia. E o que me chamou a atenção no caso dela é que os pais dela é que foram exemplo para ela. Os pais dela separavam o que pertencia a Deus antes de todas as coisas. Isso é ensinado em casa. É a criança que traz uma oferta. É a criança que tem uma mesada. É ensinada pelo pai, pela mãe, que é daquela mesada ele tem que separar uma parte para o Senhor e devolver para o Senhor. Porque ele não está trabalhando, mas ele recebeu alguma coisa. A criança já cresce entendendo das bênçãos de Deus, da multiplicação. Às vezes, quando a gente fala em multiplicação, a gente sempre pensa assim, prosperidade, eu vou ficar próspero, rico. Bênção de Deus não é só dinheiro. Bênção de Deus é saúde também. Bênção de Deus é uma vida plena na família. Bênção de Deus é o mundo tá virando de ponta cabeça e você está em paz. É aquela paz que Deus traz para o seu coração. Não é aquela paz que o mundo dá. É você morar numa cabana e não sentir inveja daquele que mora num palácio. Porque muitas das vezes aquele que mora na cabana, ele tem a bênção de Deus dentro da casa dele. E aquele que mora no palácio, eu nunca me esqueci de um caso que teve aqui em Goiânia, já tem tempos também, de uma pessoa riquíssima, né?
que morava num bairro nobre aqui de Goiânia, e se jogou janela abaixo. Tinha tudo. Só o luxo do apartamento que ele morava já era para pensar, opa, morte não, sai para lá, deixa eu viver aqui, usufruir de tudo isso aqui. Não. Nós não entendemos o que Deus quer na realidade de nós. Então, o exemplo dos pais para os filhos, ele é de extrema importância. Ao longo da história da Bíblia, nós vimos homens, mulheres, seguindo por esse caminho de reconhecimento que o dízimo realmente, as ofertas realmente, é uma coisa necessária. Abraão, Jacó. E isso aconteceu antes, depois, durante a peregrinação, depois da peregrinação, e chega um momento que parece que as pessoas esquecem disso. Acham que não, é dar dinheiro para o homem. Como assim? Se foi Deus que mandou, é uma ordenança do Senhor. Quando se fala em oferta também, o salmista rendeu glórias e majestade a Deus com o seguinte louvor, Salmos 96, 8. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Interessante assim, que quando a gente vai dizimar, não é só o fruto do nosso trabalho. Nós dizimamos, por exemplo, os dons que Ele nos deu. Ele não te deu um dom para você ficar sentado aí no banco, sem fazer absolutamente nada, a não ser ouvir. Deus deu para cada um de nós, seja você que está aqui, seja você que está do outro lado da telinha, uma capacitação. Não enterre o seu talento. Descubra o seu talento e dizime esse talento ao Senhor. Tem tanta coisa na obra de Deus para a gente fazer. A seara do Senhor é grande, mas são poucos aqueles que disponibilizam tempo. E esse tempo nós podemos chamar sim de oferta ao Senhor, por que não? Não é só receber, vamos doar também. Vamos praticar alguma coisa na obra do Senhor como oferta. A terceira história é o devolver com coração e não pelo que vale. Uma senhora morava com a sua irmã numa casa com 2 cômodos. Esse local já tinha sido um bar antigamente. E certamente era alguma coisinha assim bem feinha, pelo que conta a história, bem pobrezinha. E as duas moravam lá. Só que a igreja, uma vez, foi alguém da igreja visitar essas irmãs. E viram que o lugar provavelmente deveria ser muito insalubre para as duas morarem. O que eles fizeram? Eles conseguiram um outro lugar para poder levar essas duas mulheres para morar. Quando arrumaram tudo, organizaram tudo lá na casinha nova, uma delas chamou: ei, pastor, por favor, o senhor pode levar a minha oferta, o meu dízimo? Porque por problemas de saúde eu não vou poder ir. Ai, era tão pouquinho, que provavelmente, se fosse algo de metal que fosse colocar a ofertinha, o dízimo dela lá, ia tilintar igual a moeda da viúva pobre lá da Bíblia. Mas aquilo foi dado com tanto amor, com tanta gratidão, que com certeza Deus recebeu aquilo. Deus não olha se é grande de valor, se é pequeno valor, Deus olha o nosso coração. O que adianta se eu chegar aqui na igreja e dar 1 milhão, né, em prol da assistência social da igreja, mas der com o coração amarrado, não vai valer nada. Ou o que adianta se eu trouxer o meu dízimo normal? Ai, leva logo, carrega logo este dinheiro, senão eu vou arrepender e vou levar de volta.
Deus também não vai aceitar uma coisa amarrada desse jeito. Deus quer que nós sejamos liberais. Deus quer que nós sejamos amorosos. O que vai ser feito não é problema nosso. Nós obedecemos. Partiu daí, a gente tem que ter no coração que Deus vai nos honrar. A menor quantia dada alegremente é resultado, muitas das vezes, das bênçãos que Deus derrama sobre a vida, não só da igreja, mas na nossa vida também. Uma vez, eu sempre devolvi o meu dízimo com o valor líquido. Deixa eu abrir aqui para vocês. Só que o meu valor líquido, ele já está quase que pela metade. Quem é funcionário público sabe que os consignados da vida engolem o salário da gente, né? E uma vez eu ouvi uma ministração na TV Novo Tempo que me incomodou demais da conta. Porque tudo que desconta é porque eu recebi uma bênção. Vocês concordam? Tá ali, é uma bênção que eu recebi, o salário. Ué, por que não descontar do bruto, então? E assim eu fiz, Betânia, tá? Eu devolvo o dízimo de acordo com o meu bruto, não com o meu líquido. E uma vez eu estava separando o dinheiro para as coisas, e alguém estava ali comigo e viu eu separando o valor. Falei, mas a senhora é doida? Isso aqui dava para pagar uma conta minha. Ou então olhou para outra pessoa, dava para comprar, falou o que eles queriam lá, né? Eu falei, pois o dia que Deus quiser que eu tenha essas coisas, Ele vai me dar em dobro. Esse daqui é do Senhor. E expliquei para eles, falei a respeito do dízimo, tudo. Não sei o que eles fizeram, mas... E nós precisamos influenciar as pessoas a terem consciência de que o que vale é a obediência a Deus e não ao homem. Nós temos que devolver, sim. E posso até fazer a pergunta para nós, que eu estou inserida nisso. Nossa adoração através dos dízimos e ofertas tem representado proporcionalmente pleno conhecimento de Deus? É Ele quem nos sustenta. Hoje eu passo por uma situação muito difícil, como vocês viram, eu estou vendendo até meu apartamento. Mas Deus não me deixou faltar nada, nada, nada. E eu continuo sendo fiel a Ele. Não é porque eu estou em situação difícil que eu vou falar, ó Deus, Senhor, espera aí. Eu estou passando aqui uma necessidade, quando eu melhorar eu devolvo. Não. Obediência é obediência. Fidelidade é fidelidade. Quando nós queremos, nós fazemos. A quarta história fala sobre confiança em Deus. Ai, se eu não confiasse nesse Deus que eu sirvo, eu não estaria aqui falando com vocês. Tá? Eu sou um exemplo vivo de que Deus tem poder. Quando eu falei lá atrás, referente às bênçãos que Deus nos concede, aqui da igreja não, porque já me conheceram bem depois. Mas no passado, eu era íntima, vamos dizer assim, dos médicos, enfermeiros e etc., lá do Samaritano. Eu estava um dia assim e o outro também. Meus braços pareciam braços de drogada, de tanta picada de agulha, medicação. Mas a que me ensinou sobre a obediência ao Senhor, eu falo que ela recebeu a bênção primeiro. Ela confia tanto em Deus,
né? Que o propósito dela sempre foi a minha cura. Vocês não vê absolutamente mais nada nos meus braços. Acabou. Eu fui curada. Porque eu tinha uma dor de cabeça horrível. Nada curava. A não ser os coquetéis que eu tomava lá no Samaritano. Minha mãe é a que menos recebe dinheiro, o salário pequenininho que tem na família. É a única que tem dinheiro para emprestar para a gente, para socorrer a gente a hora que a gente precisa. E é uma mulher de fé, de uma fé espetacular, que eu não conheço igual. E sempre me falou do dízimo, da oferta, e isso eu aprendi com a minha mãe. Graças a Deus. Quando nós falamos em relação a valores, né? Às vezes a gente quer segurar um pouquinho e nós não devemos fazer isso. Às vezes a palavra de Deus fala que o nosso, como que fala? O coração está, como que é o versículo? Eu esqueci. Isso, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Às vezes nós nos apegamos muito ao dinheiro e nos esquecemos que a nossa terra não é aqui, não é essa. A nossa terra é outra. Vamos nos apegar mais nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. Essas lições que nós tiramos, elas servem para a vida. E o inimigo de Deus, ele não deseja ver de forma nenhuma o nosso coração ligado ao céu. Ele não quer. Porque ele sabe que Deus é o dono do ouro e da prata. E aquele que for fiel até o fim vai herdar a coroa da vida. Em Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias, de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Eu vou encerrar com Malaquias 3 ainda, tá? No verso 14. Do verso 13 até o verso 18, fala da diferença entre o justo e o perverso. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor e do Senhor dos exércitos? Ora, pois, nos reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Eles tentam ao Senhor e prosperam. Dá o dízimo para quê? Dá a oferta para quê? Tem gente que não dá nada e está aí, está rico, poderoso, tem tudo. Lembra lá do 2 Coríntios 4 que eu li? Nós temos que enxergar com os olhos da fé. Nós temos que ser obedientes ao Senhor até o fim para herdar a coroa da vida. Isso é um preceito que está na Bíblia, que está na palavra de Deus. As primícias são do Senhor. O dízimo, a oferta, o pacto, são coisas sagradas, mas para isso você precisa entender que Deus é o dono de tudo e que Ele está pronto para nos abençoar, nos socorrer nas horas difíceis. Só Ele, ninguém mais. Essa é a diferença do justo e do ímpio. E sabe, outra coisa que as pessoas também esquecem, está também Malaquias 3. Olha como serão as pessoas que temem ao Senhor, a partir do 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia.
Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O grande dia será poderoso. O grande dia é aquele que vai fazer a diferença. E olhe que muitas das vezes a diferença está onde? Nos pequenos detalhes. O dízimo, as ofertas, os pactos, são detalhes. São pequenos. Mas é uma ordem dele. Ele mandou. Ele mandou. Então vamos obedecer, para que um dia nós possamos estar juntos na glória com Jesus. Como disse Moisés, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquirir essas riquezas. Reconheça que Ele é o mantenedor. Não te esqueça do teu Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Através desses testemunhos dessas pessoas que eu dei o exemplo aqui, vamos mudar o nosso pensamento. Vamos crer que Deus cuida de nós. E se Ele cuida, pensa se nós formos obedientes até o fim. Eu vou convidar aqui o pastor Josué para cantar um hino para nós. Já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi e já era noite escura, quis voltar, não consegui, e cercou-me o desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover. Porque fui assim tão longe, que tolice cometi. Se eu pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar. Estendeu o seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu
pastor que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Que o amor de Jesus possa nos fazer sentir essa calma. Que o amor de Jesus possa nos fazer compreender que cada detalhe que Ele deixou para que nós cumpríssemos aqui na terra é algo que não vai nos fazer mal, mas é algo que vai nos fazer muito bem. E lembra do detalhe: fazei prova de mim se eu não vos abrir as janelas dos céus. Vamos ficar de pé? Senhor Jesus, nós estamos aqui para louvar, glorificar e bendizer o seu santo nome. Nós estamos aqui para agradecê-lo por um dia ter vindo aqui à terra, morrido por nós, mas também ressuscitado, para que a gente também pudesse ressuscitar um dia os nossos entes queridos que já foram, vê-los novamente. Isso é bênção. Isso será a maior bênção para todos nós. E nós sabemos que para nós recebermos todas as bênçãos do Senhor, nós temos que ser obedientes. Nós precisamos entender que não existe absolutamente nada que o Senhor nos deixou para fazer que nos faça mal. Pelo contrário. E nós te agradecemos por isso. Obrigada por cuidar de cada um que está aqui ou do outro lado da telinha. Obrigada por cuidar das nossas famílias. Leve-nos para as nossas casas em paz e envia sempre o teu Santo Espírito todos os dias para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.